Lázaro Barbosa de Souza. Quem é esse homem que todo mundo tanto teme e que ninguém consegue pegar, está aterrorizando o Brasil? Nesse vídeo eu vou contar para vocês os detalhes da vida e de todos os crimes cometidos por ele. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu descobri nas minhas pesquisas sobre o Lázaro. Lázaro Barbosa de Souza é um homem de 32 anos, natural de Barra do Mendes, na Bahia. Nascido no dia 27 de agosto de 1988, ele cometeu seu primeiro crime aos 18 anos. Mas eu vou contar com detalhes para vocês, numa linha do tempo para vocês entenderem. Quem é Lázaro? Testemunhas buscadas por repórteres a fim de saber um pouco mais sobre a vida de Lázaro indicaram que quando ele era adolescente, ele era uma pessoa quieta, mas reservada, e que ele só ia até a cidade para estudar, porque ele morava um pouquinho longe, ele morava na Serra da Bahia, em um local com mata. Então, por isso que falam que ele é mateiro profissional, porque ele já morava na mata desde cedo, desde criança. Ele morava em uma cidade que se chamava Melancia, que era na zona rural, e ele morava a 8 quilômetros da cidade em que ele nasceu, que é Barra do Mendes, e aonde ele estudava. Uma curiosidade sobre o Lázaro é que ele só estudou até o 5º ano do ensino fundamental. Inclusive, um dos diretores da escola em que Lázaro estudou, que era pública, falou que ele não era muito visto na cidade, que só viam ele mesmo quando ele ia estudar. Mas aí depois, desse 5º ano, eles não relataram mais muitos encontros com o Lázaro. E todas as pessoas que falam do Lázaro comentam que é uma característica muito forte dele, pelo que eu entendo, que ele é uma pessoa que sempre esteve no mato, que entende muito, que caçava desde a adolescência. Então é por isso que, a gente sabe tudo que está acontecendo e que ele não é pego. Ele escolhe justamente esses lugares para se esconder, porque ele se sente seguro. Hoje, o Lázaro tem 32 anos, é pai de 2 filhos, uma menininha de 2 anos do atual relacionamento dele e de um menininho de 4 de um outro relacionamento. O Lázaro tem alguns apelidos, um deles é o Carrasco do INCRA 9, outro é Índio, que eu acho que é porque ele vive na mata realmente, e o outro é Satanista, por conta de todas essas outras coisas que as pessoas vêm comentando sobre ele estar endemoniado. Mas vamos agora descobrir um pouco mais sobre a vida de Lázaro e os seus primeiros crimes. Como vocês já podem saber, ele tem uma vasta lista de atrocidades. E tudo começou em 2007, quando Lázaro tinha 19 anos. Algumas pessoas relataram que ele era apaixonado por uma garota do lugar que ele morava, lá em Melancia, na Bahia, lá na zona rural mesmo, e que essa menina não queria ficar com ele, que ela até era um pouco assustada com ele, acho que por conta das investidas que ele sempre fazia. Então ela não aceitava ficar com ele, como ele insistia, e ela ficava renegando ele. Só que um dia ele foi caçar na mata, como ele já fazia, como ele costumava fazer, e ele encontrou essa menina sozinha. Então Lázaro começou a correr atrás dela armado, e ela percebeu que aquilo não era normal e saiu correndo para pedir socorro, gritando, pedindo socorro. Até que ela chegou num sítio onde 2 homens tentaram ajudar ela, e testemunhas afirmam que um desses 2 homens, que era o mais novo, era um amigo dele. Então acabou que durante essa defesa que eles foram tentar ajudar essa menina e tudo, o Lázaro acabou matando os 2. Então esses foram os primeiros assassinatos do Lázaro com 19 anos, lá em 2007. A partir daí, o Lázaro passou a ser fugitivo pelo crime de duplo homicídio. Como eu falei pra vocês, era um sítio, então ele já meio que estava na mata. Então ele correu para os lugares que ele conhecia na mata e ficou desaparecido por 15 dias. A polícia ficou procurando ele por 15 dias. E aí, depois de 15 dias, ele mesmo se entregou. Relatos de que foi por fome e porque os pés deles estavam doendo. Então ele se entregou, só que depois de 10 dias ele acabou fugindo da cadeia. Uma tática que ele usou para conseguir enganar a polícia, fugir, foi usar os sapatos invertidos. Ele usava assim, vamos supor que a gente coloca o sapato assim, ele usava assim. Então, quando ele andava, parecia que ele estava indo para o outro lado. Então, essa tática dele funcionou, porque ele que se entregou para conseguir finalmente ser preso, Não foi a polícia que conseguiu achá-lo. E, pesquisando um pouco mais, eu vi relatos de moradores da época que estavam apavorados. Era um pânico
generalizado. Todo mundo estava morrendo de medo do Lázaro voltar, do Lázaro fazer alguma coisa. Inclusive escolas fecharam, comércios fecharam, até que ele finalmente fosse pego. Então imagina, gente, o pânico coletivo que não foi nessa época, e é a mesma coisa que está acontecendo agora. Então, como eu falei pra vocês, esse crime foi em 2007. E aí, em 2009, depois da fuga dele, em 2007, em 2009, ele cometeu um novo crime. Dessa vez, o Lázaro agiu com o irmão dele. O irmão dele morreu em um acerto de contas, segundo o pai. Mas nessa época, ele foi com o irmão e eles entraram nessa fazenda com armas de fogo e facões. Gente, vocês podem ver que ele sempre atuou nessas regiões, né, de fazenda e tudo mais, porque ele se sente confortável ali. Eles entraram nessa fazenda com o intuito de roubar. E a curiosidade desse crime é que ele prendeu todo mundo dentro do banheiro, mas com um detalhe. As pessoas precisavam ficar nuas. Ele mandava as pessoas tirarem a roupa durante os crimes dele. Eu acho que essa é a assinatura dele. Prendeu essas pessoas. Enquanto as pessoas estavam presas ali, ele tentou roubar, tentou achar itens de valor que ele pudesse levar. Acabou, gente, que ele não conseguiu achar itens dentro da casa, então ele tentou roubar os carros, ele não conseguiu. E depois que ele se frustrou, que ele não conseguiu, ele voltou no banheiro e pegou uma das vítimas. Eram 4 vítimas e uma delas era uma menina de 19 anos. E ele levou essa menina pra mata e vocês já imaginam o que ele fez com ela, né? Esse crime foi em 2009 e depois disso ele passou a ser buscado por estupro, posse ilegal de arma de fogo e também por roubo. Essa garota que foi vítima de violência sexual explicou que eles abusavam dela, xingavam ela, que ela tentou até conversar com eles. Durante todas essas agressões, apareceu um helicóptero. Eles viram, mandaram ela ficar em pé e sair andando contando até 10. Ela relatou que ela ficou morrendo de medo de eles tirarem a vida dela daquele momento, depois de tudo que eles já tinham feito ela passar. Mas quando ela olhou pra trás, eles estavam correndo, fugindo, porque eles viram um helicóptero. E ela contou também que eles ficaram muito assustados nesse momento. Essa vítima relatou tudo agora, recentemente, após todos os boatos dele. E eu fico imensamente triste por ela, porque eu não imagino o terror que ela voltou a sentir, voltando a ver a face dele nas redes sociais, na internet, na televisão, como não deve ter voltado todos esses sentimentos. Hoje ela tem 30 anos, ela já restabeleceu a vida dela, já tá casada, já tem filhos, porém a gente sabe que traumas assim nunca são esquecidos, né? E que isso deve estar sendo muito doloroso pra ela e que enquanto ele não for preso vai doer muito mais. E a gente espera muito que ele seja preso o quanto antes, mas ainda tem muita história pra contar. Então, depois desse crime, o Lázaro finalmente foi pego. E ele foi pro CPP, Complexo Penitenciário da Papuda. Durante a estadia dele na prisão, ele também entrou em conflito com alguns prisioneiros. Um deles relatou que ele estava no pátio tomando sol e ele, com os amigos de cela, se incomodou com ele ali, falou pra ele sair e, por isso, levaram ele pro banheiro, espancaram ele, agrediram ele. Então, assim, já mostra que ele é realmente uma pessoa agressiva em qualquer ocasião, em qualquer lugar que ele esteja. Ainda no CPP em 2013, o Lázaro recebe um laudo psiquiátrico. Ele é descrito como um psicopata imprevisível, instabilidade emocional, impulsividade, frieza e ruptura de equilíbrio. O laudo também afirma que a vida que ele teve pode ter influenciado nas escolhas que ele teve no futuro, né, que foram dos crimes. Dentro das características que possam ter afetado esse desenvolvimento do Lázaro foi uso abusivo de álcool e drogas, violência doméstica na família dele, falta da escolaridade e a pobreza extrema que ele vivia. E eles alertam que tudo isso é um gatilho para uma pessoa que já não tem saúde mental. Apesar deles descreverem isso como uma facilidade para ele estar na vida do crime, os psicólogos dessa época, em 2013, alertaram que o Lázaro não estava preparado para voltar para a vida social, para sair da prisão, para lidar com pessoas novamente. Mas mesmo com essa indicação ou essa não indicação do Lázaro voltando à vida social, em 2014 ele ganhou o direito de regime semiaberto, que é quando um preso pode sair durante o dia para trabalhar, estudar e voltar à noite. Em 2016, num feriadão da Páscoa, num saidão que eles chamam, o Lázaro não voltou. E aí começou tudo de novo, gente. O cara tava solto, pronto pro crime. Mas só em 2018, depois dessa fuga dele, ele foi recapturado pela polícia em Águas Lindas, em Goiás.
2020 ele voltou pro crime. Como de praxe, o Lázaro entrou novamente em uma fazenda. E nessa fazenda haviam 4 idosos jogando dominó. Estavam lá, gente, tranquilos, era pela noite. É uma característica dele também, ele geralmente vai à noite nesses locais. Acho que porque ele sabe que se ele fugir, a polícia vai ter mais dificuldade de encontrá-lo. E ele entrou, até onde eu sei, sozinho e prendeu todos eles, mais uma vez, nus. Mas teve uma curiosidade dessa que, gente, por mim, esse teria sido o último crime do Lázaro. Um desses senhores tinha uma arma dentro desse quarto onde ele foi preso, no baú. E quando o Lázaro voltou para esse quarto, porque ele ficou fora tentando achar itens para ele roubar, quando o Lázaro voltou, esse senhor atirou na perna dele. E ele ficou enfurecido. E nisso ele pegou um teçado. E vocês já imaginam o que aconteceu. Eu não quero ficar descrevendo esses crimes, mas, gente, ele pegou um teçado e feriu um desses senhores que até hoje sofre com lesões cerebrais. E agora, em 2021, o Lázaro voltou a atacar. E com os crimes muito mais sequentes um do outro. E foi neste ano, em junho de 2021, que ele começou a entrar na mídia, porque antes as pessoas não ouviam falar dele na televisão, mas dessa vez ele tá sem limite, gente, tá incontrolável na maldade. E eu vou descrever pra vocês uma linha do tempo, essa sequência dos primeiros crimes até os últimos agora. Em 21 de abril de 2021, o Lázaro invadiu uma casa onde ele encontrou uma mulher, um homem e o filho desse casal. E o que ele fez, gente? Ele prendeu novamente os homens no quarto e ele ficou somente com essa moça que foi obrigada a cozinhar para ele, nua também. Só que nessa questão, ele não roubou e não matou ninguém. Depois ele pegou essa mulher, cometeu crime sexual, mas ele foi embora. Foi embora, deixou ela na mata sozinha e fugiu pra mata novamente e ficou desaparecido até o seu próximo crime. No dia 17 de maio, ele entrou novamente em uma outra fazenda, onde tinha homens e mulheres, e ele fez a mesma coisa. Prendeu os homens em um quarto, deixou as mulheres fora, mandou todos ficarem nus. Pelo que eu entendi, a regra era homens e mulheres, não eram só mulheres que ele queria que ficassem nus. Mas aí eles prendiam sempre os homens, porque eram os mais fortes, né? Poderiam de alguma forma tentar socorrer as mulheres. Então ele prendia esses homens lá no quarto. E ele obrigou essas mulheres, das 18 horas à meia-noite, a cozinharem pra ele, a servirem ele. E ficava conversando ali com elas e tudo mais. Relatos de que ele se gabava dos crimes, que ele falava o que ele fazia, o que ele não fazia. Relatos também de que ele afirmou que ele estava endemoniado. Por isso que veio o apelido dele, né? E que ele precisava cometer os crimes, enfim. Mas acontece que, nesses últimos crimes que eu relatei pra vocês, não vi relatos de que ele roubou e nem que ele matou ninguém. O que ele fazia? Ele ficava na mata e quando ele sentia necessidade, ele invadia essas casas, obrigava as pessoas a cozinhar pra ele e depois ele fugia pra mata novamente. Então até aí ele parou de matar. Mas nos últimos 2 crimes ele estuprou 2 mulheres e nesse caso aqui, não. Ele só conversou até meia-noite e depois ele foi embora, fugiu pra mata e aí, só depois de um tempo que ele cometeu crimes novamente, eu vou contar ele pra vocês agora. Agora, gente, nesse mês de junho, no dia 9 de junho, esse demônio pessoa entrou na fazenda de Cláudio Vidal, onde estava o Cláudio, 2 filhos e a esposa Cleonice. Pelo que eu li, foi muito rápida a ação dele, durou assim mais ou menos 10 minutos após ele ter entrado nesse local. Ele percebeu que a Cleonice ligou pedindo socorro, ele matou os filhos e o marido dela, e aí depois ele levou a Cleonice junto com ele. Depois, pesquisando, eu descobri que essa fazenda que ele tinha invadido anteriormente era no mesmo terreno dessa família que eu estou citando, da família Vidal. Então ela ligou para esse irmão dela e eles conseguiram chegar bem rápido na casa. Só que quando eles chegaram, eles avistaram o cunhado e os sobrinhos mortos e ela não estava. Então ela estava desaparecida. Ela ficou desaparecida, gente, por 3 dias. E aí, a partir desse crime que ele cometeu, que ele matou 4 pessoas de uma família só, tomou proporção ainda maior, passou a ser buscado ainda mais pela polícia, com mais ênfase ainda. E no outro dia, ele rendeu um caseiro de uma fazenda, pra vocês verem como a linha do tempo já tá se estreitando. Ele praticamente passou esses últimos dias sequenciais cometendo crimes. Então ele rendeu um caseiro de uma fazenda e ele obrigou esse caseiro a fumar com maconha com ele, a beber, cozinhar pra ele, enfim, e depois ele foi embora. Ele não cometeu nenhum crime com esse caseiro, foi só ele, ficou lá de boa conversando e só foi embora depois. Ele ficou cerca de 4 horas nessa última fazenda e no dia 11, que foi no outro dia, ele entrou em uma fazenda e ele roubou um carro. E com esse carro, ele tentou ir um pouco mais longe. Ele foi em direção ao Cocalzinho. E aí, depois que ele usou o carro, ele incendiou e abandonou para deixar pistas para a polícia. E aí, então, foi depois desse dia que ele incendiou o carro, no dia 12, que eles encontraram a dona Cleonice, infelizmente.
A partir daí se juntaram Polícia Federal, Polícia Civil e Polícia Rodoviária atrás dele. Já começou uma força-tarefa muito maior, mais de 300 homens estão buscando por ele, helicópteros, drones. Gente, tá sendo a busca e mesmo assim gente, o cara fica invisível. No dia 15, o Lázaro fez mais 3 reféns. Só que dessa vez, gente, ele ficou muito perto de ser pego. Ele trocou tiros com a polícia. Eles relataram que eles precisaram também ficar nus e ensinou eles a fugirem pelo córrego. Quando ele estava com esses 3 reféns, que ele viu o helicóptero sobrevoando, ele escondeu esses reféns embaixo de folhas, para eles não serem vistos, e ele ficou ali escondido embaixo de pedras. E aí, durante essa fuga dele com esses reféns, a família dos reféns afirmam que a polícia atirava, que a qualquer momento um deles poderia ser atingido, porque eles não sabiam que eles estavam ali debaixo das folhas, né? Talvez eles tenham visto só o Lázaro para eles começarem a atirar. E o Lázaro ainda conseguiu acertar 3 policiais, gente, vocês têm noção? Ainda bem que todos esses tiros foram de raspão, ele não conseguiu acertar nenhum deles, tirar a vida de nenhum desses policiais. Mas imagina só aquelas 3 pessoas ali passando por essa experiência, gente. Eu acho que eu não consigo nem imaginar. Espero muito que elas se recuperem. Então, depois ele trocar tiros com a polícia, de fazer essas 3 pessoas de refém, ele conseguiu fugir novamente. Então não é segredo pra ninguém que o Lázaro ama as matas, que ele se identifica ali. Então não é segredo pra ninguém que o Lázaro, ele é muito bom no que ele faz nessa questão das matas, né, de se esconder, de conhecer mesmo as matas. E não é à toa, né, gente, porque desde a infância dele ele vive nesse meio e ele era caçador, então ele sabe como se esconder, ele sabe como ser silencioso. Como vocês podem ver, tem características muito comuns em todos os crimes deles. Geralmente são em fazendas, são perto da mata, que é pra ele ter pra onde correr depois. Ele deixa as pessoas nuas, que eu não sei, gente, eu acho que isso deve ser pra as pessoas terem mais receio de fugir. Porque elas vão pensar, poxa, eu tô pelada, não vou sair correndo. Mas eu acho que no medo mesmo a pessoa vai. Ou eu não sei se é porque ele quer ridicularizar as pessoas, se sentir poderoso diante daquela situação. E ele também comete estupro, né? Como eu vi um psicólogo falando dele, com o decorrer da vida dele, ele foi se especializando ainda mais no crime, ele foi perdendo o medo. Ele começou com crianças, ele começou com uma criança porque teve um relato de que esse primeiro homem que ele matou, ele teria abusado desse neto desse senhor, e aí depois ele foi pra essa adolescente que ele tanto queria namorar, aí foi pra idosos, e aí começou, gente, ia de poucas pessoas, mulheres, né, que ele estuprava, sempre prende os homens e sempre deixa as mulheres à mercê deles, ali do poder dele, e ele sempre foge pra mata depois, ele não fica ali, ele tá sempre muito bem armado, ele rouba as fazendas, ele rouba os fazendeiros, porque ele sabe que os fazendeiros geralmente têm armas, então ele rouba também as armas desses fazendeiros, ele tá sempre muito bem armado. Se não for de arma de fogo, ele sempre tem um facão ali. E percebendo todo esse perfil dele, primeiro, ele prefere o mato porque ele já está muito acostumado. Segundo, ele vai durante a noite porque dificulta a busca dele nas matas, pelo escuro, enfim. E também, gente, porque estando no meio do mato, estando em fazendas, a gente sabe que tem menos sinal de telefone, geralmente não tem Wi-Fi. Foi relatado também que em uma dessas fazendas ele cortou o fio do Wi-Fi pra pessoa não ter como denunciar e ele fica lá horas e horas, que foi esse relato que ele tava com esse caseiro e a filha desse caseiro, que essa filha do caseiro parece que a polícia tinha passado lá e tinha deixado o número com ela pra se ele aparecesse, ela ligasse. E aí ela fez isso. E o irmão dessa menina mandou um áudio nas redes sociais dizendo que assim que a polícia saiu, ele entrou na casa. E foi muito rápido. Pra vocês verem, ele fica perto da polícia sempre. Ele não tem medo, gente. Ele não é coagido, ele não tem medo de ser pego. A polícia já criou barreiras em 3 cidades ao redor para ele não ter como sair da cidade. Eles estão entrevistando carro por carro que passam para sair da cidade, olhando o porta-malas, porque tem a chance dele render alguma família pedindo para ele no porta-malas. Agora eles pararam de usar helicópteros e drones, porque querendo ou não dava ali para ele uma localização de onde que eles estavam. Começaram a colocar cachorros também, né, para buscar ele. E agora, gente, tem uma cachorrinha que eu não recordo o nome, mas que ela não precisa de pedaço de roupa, de tecido para sentir o cheiro do preso. Ela foi treinada para ela encontrar pessoas vivas ou mortas. E aí, gente, qual será a motivação do Lázaro para cometer tantos crimes? Algumas pessoas falam que é simplesmente por prazer, porque ele é um psicopata frio, calculista. E outras pessoas falam que são problemas mentais, né, que ele tem. E que ele vê coisas, que ele tá endemoniado, que ele tem alucinações, que ele acha que tá sendo mando por algum espírito, por alguma coisa, fazer tudo isso.
E também tem a suposição do satanismo. Como eu vou falar pra vocês um pouco mais pra frente, pessoas da família dele relatam que ele tá endemoniado, que ele está possuído, que é por isso que ele tá fazendo isso tudo. De todas as vítimas e todas as pessoas que conheceram Lázaro, todos relatam ter muito medo dele, inclusive pessoas da Bahia morrem de medo dele voltar pra lá e cometer novos crimes. As pessoas da região estão saindo de suas casas, indo pra cidade, com medo de serem rendidos, já que ele sempre opta por fazendas. Inclusive tem uma curiosidade que uma mulher que mora nessa região, que ele comete os assaltos e as invasões, está grávida, ela dormiu, gente, dentro do carro dela, na frente da delegacia, com medo dele aparecer na casa dela de noite e tá se prevenindo. Mas isso é uma coisa terrível, gente. Você não ter o conforto de saber que você pode dormir na sua casa. E tá acontecendo isso com todo mundo lá em Cocalzinho. Voltou a acontecer o que tinha acontecido lá atrás. As pessoas estão fechando seus comércios, as pessoas estão saindo da sua casa. Tá todo mundo muito amedrontado. Hoje, no dia 20 de junho, uma moça disse que estava andando. Agora vamos para o relato da família do Lázaro. Vou começar aqui pelo relato da esposa dele, gente, que tem 19 anos, que já não é normal, porque o cara tem 32 anos, a mulher tem 19, eles estão juntos há 4 anos. Pedófilo também. Ele tem com ela uma filha de 2 anos e ela fala que ele é muito diferente do que as pessoas estão falando dele na internet, que ele é muito temente a Deus, que ele é uma pessoa muito boa, que a filha dele chama por ele todos os dias, que ele é um pai muito presente e que ela não acredita que ele seja tudo isso que as pessoas estão falando, porque na casa dela, com ela, ele era diferente. A mãe dele afirma também que não, que o filho dela não é isso, e ela ainda afirma que o filho está endemoniado, que é por isso que ele comete todos os crimes e que depois que passa, né, essa questão dele estar endemoniado, depois que o demônio sai do corpo dele, ele se arrepende e ele sofre com isso. Desses 3 relatos da família do Lázaro, o único que eu concordo plenamente é o do pai dele. O pai dele está desolado com a situação, deu entrevista, falou que o filho dele é um monstro, bárbaro e frio. Ele pediu perdão por ser pai dele, por ter colocado ele no mundo. Disse que não consegue imaginar o sofrimento de todas as vítimas do Lázaro. Ele se mostrou muito atordoado realmente com todas as ações do filho. Então é isso, essas são as últimas atualizações desse criminoso que anda solto aqui no Brasil e que a gente quer muito que ele seja pego. Não tem um dia que eu não acorde que a primeira coisa que eu faço é pesquisar se ele já foi preso. Gente, são muitos detalhes desse crime, eu passei um dia inteiro pesquisando, fiz um roteiro extenso para conseguir falar tudo para vocês. A partir daqui, eu espero que as novas atualizações sejam de que ele foi preso. Posso ter deixado passar alguns detalhes, então vamos interagir aqui nos comentários, tá bom? Sobre atualizações que vocês possam ter depois da data desse vídeo, que hoje é dia 20 de junho. A nossa torcida é para que ele seja pego o quanto antes. E eu não sei, gente, se eu acredito que ele vai sair sem vida dessa, porque eu acho que ele vai ficar lutando até o fim. Gente, já são muitos dias, já são 11 dias em busca dele. E durante esses 11 dias, ele fez muitas vítimas. Então, acho que a polícia tem que pegar ele morto ou vivo e tem que ser feito o melhor para a população. Ele já deveria ter sido preso há muito tempo em uma prisão de segurança máxima. Enfim, o intuito é que ele seja pego, gente. O terror acabe de vez. As pessoas possam voltar a respirar, porque a gente sabe que quando ele vai preso, ele sempre escapa, gente. Eu não sei o que esse cara faz. Uma das fugas dele foi pelo telhado. Outros fugitivos tentaram, né, mas não conseguiram. E só ele conseguiu, gente. Esse cara, não sei. Mas eu também não acredito nessas questões de bruxaria e tudo mais. Eu acho que é realmente a astúcia dele com o mato, né? Essa intimidade que ele tem com o mato desde sempre, desde a infância. E que ele é frio, é esperto, enfim. Então, meu desejo, a minha oração é para que ele seja pego o quanto antes, sem fazer mais nenhuma vítima. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aqui outros casos que vocês querem que eu fale. Já comecei aqui no canal alguns casos criminais, já falei sobre o caso do Henry Borel, já falei sobre o caso da Lívia Bicalho e agora tô falando pra vocês sobre esse homem terrível que a gente quer ver preso o quanto antes. Não esqueçam, gente, de deixar o like aqui nesse vídeo, porque deu muito trabalho fazer ele, e se inscrever no canal pra vocês receberem mais histórias como essas, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!